Olá, bom dia. Eu sou Ramon Andrade, sou terapeuta holístico e eu vim aqui compartilhar com você um pouquinho da minha história, como eu cheguei às terapias holísticas, às terapias integrativas e complementares. O intuito desse vídeo é para que você conheça um pouquinho da minha história, um pouquinho de todo o percurso que me levou a hoje ser um terapeuta holístico. Eu gosto mais do termo holístico porque nas minhas terapias eu considero por completo também o fator espiritual, energético, né? Então eu não fico preso apenas à saúde física, tá? Então eu exploro a saúde sistêmica, a saúde energética, a saúde espiritual. E aí é importante você entender que eu sou um espiritualista livre, tá? Espiritualista livre quer dizer que eu não tenho uma religião, mas eu acolho todas e entendo que é possível aprender com todas elas. E quando eu falo isso, não quer dizer que você precise exatamente ser como eu, um espiritualista livre para alcançar saúde e equilíbrio energético. Não é isso, tá? Mas é importante você levar em conta o seu fator energético e espiritual, independente de qual seja a sua crença ou a sua fé. Isso é muito importante para os seus processos de saúde, tá bem? É importante que você também saiba sobre as minhas formações, né? Tirando as formações de áreas convencional e que eu atuei aí no total de mais de 13 anos, como, por exemplo, técnico em segurança do trabalho, recursos humanos, técnico em farmácia, e aí eu migrei para essa área das terapias integrativas e complementares. Eu sou graduado no curso tecnólogo em terapias integrativas e complementares. Eu tenho a formação em constelação sistêmica familiar e a pós-graduação em constelação sistêmica familiar e organizacional. Eu sou mestre em Reiki pela metodologia de Usui. Eu sou pós-graduado em psicanálise, pós-graduado em psicologia positiva, pós-graduado em saúde mental. Então, assim, o meu currículo na íntegra você acessa e consegue visualizar lá no site, né? Então, eu posso ter esquecido de alguma formação, mas lá tem. É importante você conhecer a minha trajetória e eu falo como eu migrei ou como eu fui parar nas terapias holísticas, integrativas e complementares ao decorrer desse vídeo. E aí, se você quiser, o link do meu site vai estar abaixo e lá você consegue ver o meu currículo, consegue enxergar também, consegue visualizar também os 4 pilares que norteiam o meu atendimento, tá? O primeiro pilar é a visão sistêmica, o segundo pilar é a visão do oculto, o terceiro pilar é a espiritualidade livre e o quarto pilar a gente vai ter ação conduzida. Então não adianta a gente colocar luz na sombra, mas a gente não ter uma ação e uma condução diante daquela sombra para que você possa acolher e integrar ela de forma positiva ao seu ser, né? Então a ação conduzida é um pilar muito importante do meu processo terapêutico. Quando eu falo de espiritualidade livre, eu falo de espiritualidade livre justamente porque eu acolho você dentro da sua própria religião, dentro da sua própria fé e dentro da sua própria crença, tá? Quando eu falo de visão do oculto, né, da visão do oculto, eu estou trazendo aí um olhar para a sombra, um olhar para aquilo que você ainda não viu e está oculto na sua vida, mas está gerando algum sinal ou algum sintoma. E quando eu falo de visão sistêmica, é a gente entender que a gente está inserido em vários sistemas sociais, pode ser familiar, pode ser no trabalho, e isso também precisa ser levado em conta, né? A dinâmica oculta que acontece nesses lugares também precisa ser levada em conta. Então, por isso eu criei os 4 pilares para nortear os meus atendimentos, para que eu consiga trazer uma satisfação dentro do meu trabalho. Eu não vou aprofundar nesses 4 pilares, porém, esses 4 pilares eles estão ali disponível também no meu site para que você possa conhecer e entender um pouco mais, tá bom?
No meu site também tem o meu WhatsApp, então qualquer dúvida sobre os pilares também está ali. Eu acho que esses pilares é assunto para outro vídeo, né, mais profundo e mais específico sobre eles. E se te interessar, coloca aqui nos comentários que se tiver interesse eu vou criar um vídeo falando sobre esses 4 pilares. Mas o intuito mesmo desse vídeo, né, o objetivo é dar boas-vindas para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, me apresentar para vocês e também justificar a minha ausência, né, o meu sumiço por tanto tempo para aquelas pessoas que já me conheciam, para aquelas pessoas que me acompanham, e eu não consegui acompanhá-las por muito tempo. E ao decorrer desse vídeo eu também explico o porquê eu sumi e o porquê eu precisei me distanciar um pouquinho. Então, o objetivo é entregar um processo, uma travessia que aconteceu comigo desde muito antes. E alguns de vocês podem estar passando por isso hoje. E aí o intuito é compartilhar esses momentos. Então, fique comigo e assista o vídeo até o final. Bom, o eremita foi escolhido para representar essa etapa da minha vida, porque enquanto eu tentava me apegar a fatores externos, colocar coisas ou colocar pessoas num vazio que crescia profundamente dentro de mim, o convite o tempo todo era não olhar para fora, era olhar para dentro de mim. Né? Então, coisas, né, e atividades que eram simples para mim, que eu fazia com muita tranquilidade, como ministrar um treinamento, tinha uma ferramenta que nós chamávamos de chamamos de DDS, que é Diálogo Diário de Segurança, e nessa época eu tinha dificuldade de fazer e era algo que eu fazia com muita tranquilidade e gostava de fazer. Então, pequenas situações e pequenas atividades que faziam parte do meu cotidiano, faziam parte da minha função e eu fazia com excelência, eu comecei a perceber que eu não conseguia mais fazer. Era muito mais desafiador do que era antes. Eu sentia uma sensação de não ser bom o suficiente, consequentemente, uma baixa autoestima, né, que me levava cada vez mais para esse fundo do poço. E eram atividades que eu fazia com muita simplicidade, com muita tranquilidade. E isso começou a me chamar a atenção. Isso aconteceu em meados de 2016, 2017, não me recordo exatamente da data. E isso, para mim, gerava uma sensação, uma falsa ilusão de estar no controle de tudo e tentar controlar tudo e a todos nesse transtorno e desajuste mental e emocional em que eu me colocava, né? Foi gerando uma exaustão muito grande, uma exaustão porque tudo parecia muito maior do que era. Então, a mesma pessoa que eu sempre fui, e não tinha problema com a minha imagem, eu comecei a ter problema com a minha imagem. Então eu olhava para aquela imagem no espelho e não gostava do que eu via, mas era exatamente a mesma pessoa, o mesmo peso, as mesmas roupas, a mesma aparência que eu tinha antes disso tudo começar. E aqui eu reforço um ponto que é muito importante. Na sociedade existe um preconceito muito grande com a especialidade médica, psiquiatria e com psicólogo. E ambos foram de, assim, extrema importância no meu tratamento e na condução do meu tratamento. Então eu precisei pedir ajuda e eu consegui pedir ajuda, eu consegui ir nestes profissionais e ser acompanhados por eles. E eles cursaram o meu tratamento de uma forma excepcional. E eu tive uma oportunidade ímpar, que foi fazer um tratamento com um psiquiatra que atendia ao lado do psicólogo e eles conseguiam fazer esse tratamento em conjunto. Isso foi excepcional, isso foi assim, um ponto muito forte de virada para o meu tratamento também. Bom, e claro, a rede de apoio é muito importante nesse processo.
A rede de apoio são aqueles amigos mais próximos, são a família, e a minha família e meus amigos mais próximos me ajudaram muito nessa transição, me ajudaram muito nesse processo, né? Nesse processo eles também foram muito importantes. E aqui também eu ressalto para você que está com alguém do lado passando por isso, uma das piores coisas que podem acontecer é o sofrer o julgamento. Então imagina, a pessoa já está ali totalmente deslocada, com desajuste emocional, e aí você vem com o julgamento, né? O que seria o julgamento? Você está aí com isso só por isso? Né? Não levando em consideração o estado da pessoa diante do problema, ou você está assim só por causa de mulher, ou só por causa de homem, ou só por causa de dinheiro, ou isso é falta de Deus, né? Então são julgamentos que ao invés de você dar força para a pessoa sair, muitas das vezes você pode estar empurrando a pessoa para mais fundo nesse poço. Então muito cuidado com o julgamento. O intuito desse vídeo é reforçar que, se você não sabe como ajudar, encaminhe para um profissional. Acolha, abraça, mostre que você está ali disponível, mas encaminhe para um profissional. Nós temos também aqui um centro de valorização da vida. É um número, é 188. E esse centro de valorização à vida é um canal onde imediatamente você pode ligar e esse canal ele vai te orientar em como conduzir a situação, ou até mesmo se você está precisando de ajuda, você pode ligar e eles vão conduzir uma conversa com você para te auxiliar. Não é fraqueza pedir ajuda, tá? Pedir ajuda é sinal de força, porque quando está nessa situação, você precisa de ajuda e está tudo bem precisar de ajuda. Nesse processo, em 2016, 2017, eu fui diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. Ou hoje é chamado de transtorno bipolar depressivo, mas enfim, eu sempre circulava, né, entre episódios depressivos e episódios de mania. No episódio depressivo era aquele que eu não tinha força nem para tomar banho. Não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém, não queria contato com ninguém, né? Eu queria ficar mais recluso. Num processo de extrema exaustão e muita baixa energia. E quando eu ia para os episódios de mania, eu queria comprar, eu queria conquistar o mundo, eu queria fazer, eu queria mudar, né? Eu queria controlar. E muitas das vezes esses episódios, eles passava por transição, às vezes, no mesmo dia. Então, às vezes eu acordava dentro desse período de depressão, esse período depressivo, e no finalzinho da tarde eu ia para a mania, né? É como se eu pudesse compensar aquele tempo que eu perdi, entre aspas, né? Às vezes, então, esse deslocamento de uma fase para outra acontecia dentro do mesmo dia, às vezes de um dia para o outro, às vezes eu ficava dias em um desses processos e depois ia para o outro. Quando eu chegava na fase de mania, eu pegava coisas para fazer que naturalmente nenhum ser humano conseguiria fazer com as horas que nós temos, né? Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Porém, para alguns, essas 24 horas fica mais pesada, porque a gente precisa do deslocamento, a gente precisa trabalhar às 8 horas, a gente vai para a faculdade, ou a gente vai estudar, enfim, né? Então, eu pegava coisas para fazer que não cabiam nas minhas 24 horas e não cabia nas minhas 24 horas que eu tinha ao longo dos dias da semana. Era impossível realizar porque não tinha agenda para aquilo. Então, racionalmente, uma pessoa saudável, uma pessoa fora do transtorno conseguiria ver que não era possível. Mas no episódio de mania eu pegava assim mesmo. Era livro para ler, era faculdade para fazer, era o inglês para fazer, era o trabalho, era o deslocamento do trabalho, era a hora extra do trabalho, enfim.
né? Então, oscilava muito. E essa oscilação também me gerava uma exaustão muito grande, né? Principalmente no final do episódio da mania, que era quando eu não conseguia concluir. Então, a autoestima ela ficava ainda mais baixa, porque eu não conseguia realizar aquilo que eu me propus num cenário que racionalmente realmente ninguém conseguiria fazer. Voltava para o estado de depressão. E nesse processo de extrema exaustão foi quando eu tive as duas tentativas de desviver. Era como se a sensação que eu tinha era que se eu fizesse, eu descansaria. Era a falsa ilusão de que eu descansaria. Em uma delas, o processo da minha mentora, né, uma mentora espiritual que na época eu não a conhecia, hoje eu percebo claramente que ela interferiu para que algo pior não acontecesse. Eu fui hospitalizado as duas vezes. O objetivo desse vídeo não é causar comoção, não é que tenham dó de mim, mas é para você que está passando por esse momento entender que tem luz e tem saída para esse momento. E uma das saídas, uma das possibilidades é o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188. Liga para esse número se você pensa em se machucar, né? Se você tem essa vontade de se machucar, ou se está pesado demais, você pode contar com esse centro de apoio, tá? A valorização da vida, porque a sua vida, ela é muito importante. E isso é uma fase, você vai conseguir sair. Peça ajuda. Os outros é o que eu já falei. É o psicólogo, é o psiquiatra, é um terapeuta especializado, tá? Para te ajudar a sair desse momento. E aqui, quando eu falo assim sobre a minha história, não é para que você compare, tá? As histórias são diferentes, todas elas. Então, se vier várias pessoas com o mesmo relato, entre aspas, vocês vão ver que a situação é diferente de uma para outra. Então, não compare com você dentro dessa situação. Entenda que você está vivendo um momento que ele pode ser cheio de particularidades e por isso você precisa de ajuda. Não só com esse vídeo você vai sair desse momento, certo? Esse vídeo ele precisa servir para que você entenda que a sua vida tem valor e para que você saiba onde procurar essa ajuda. Bom, um fator que me ajudou muito depois de eu passar por esses momentos foi um dia eu estar sentado na calçada e uma senhora me olhar com um olhar de dó. Eu olhei para aquilo e eu pensei assim, não é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas tenham dó de mim. Não é isso. Porque nesse momento eu estava ali tomando, em média, 8 tipos de remédios, né, de medicações, e acabava ficando mais sonolento, com mais baixa energia, controlado, mas com mais baixa energia, né, dentro de todo o tratamento medicamentoso que eu estava fazendo. Lembrando que esse tratamento medicamentoso estava sendo acompanhado por um psiquiatra e por uma psicóloga. Os dois sensacionais e fantásticos, tá? Mas eu pensei assim, não quero que as pessoas tenham dó de mim, piedade de mim. E foi o ponto de virada para eu começar a pesquisar na internet alguns meios que pudessem somar e complementar as terapias que eu já fazia. Foi quando eu conheci o Reiki, né? Eu morando em Conselheiro Lafayette. Aqui na época eu não conhecia ninguém que fazia, ou pelo menos não tinha divulgado na internet ninguém que fazia, e eu conheci em Belo Horizonte. Para mim ficava muito ruim fazer esse deslocamento toda semana. E aí foi quando eu conheci um núcleo, e esse núcleo ele ministrava o curso nível 1 do Reiki, que era o Despertar, o Despertar. É aquele que você se prepara para cuidar da sua própria energia. E eu fui fazer a formação. Eu lembro que a minha mestre, Júnia, minha mestra em Reiki, virou e falou assim, daqui a um tempo você vai estar
cuidando e ajudando outras pessoas. E eu ri, porque eu pensei assim, nesse momento eu não estou conseguindo nem cuidar de mim, né? Então se eu conseguir cuidar de mim, eu acho que já vai ser um bom caminho, já vou estar bem avançado e já vou considerar como um sucesso. E assim começou a minha jornada com o Reiki. Lembrando, tá? Quando eu falo que para mim deu certo, eu não estou querendo dizer que para você vai dar certo. Não estou querendo falar assim, olha, é uma ferramenta que com certeza vai dar certo para você também. Não, porque eu entendo que nem todo método é para todo mundo. E nem todo mundo está aberto para todo método, e está tudo certo, está tudo bem. Por exemplo, eu conheci a constelação sistêmica familiar lá, também nesse núcleo, pela minha saudosa Alene, que apesar de eu não ter feito formação com ela, eu sempre a considerei como uma mestre, né? E eu preciso trazer isso porque é uma pessoa que já fez a passagem e eu sempre acompanhei o trabalho dela, né? E eu fiz várias sessões com ela e acompanhei o grupo de constelação com ela, né? Ela tinha os grupos e eu participava desses grupos que também foram muito importantes no meu processo. E eu falo com muita intensidade no meu processo para que não venha nenhuma das pessoas aqui, mas isso é pseudociência, não tem comprovação científica. Ok, né? Nós estamos no processo ainda, né, de entender como essas técnicas funcionam. Porém, foi um divisor de água para mim e para muitas outras pessoas, inclusive para algumas pessoas e para muitas pessoas que eu atendi com o método, tá? Mas não quer dizer que você precise acreditar e não quer dizer que você precise ser adepto a essa técnica. É assim também na psicologia, né? Então a gente tem psicanálise, a gente tem fenomenologia, a gente tem comportamental, enfim, né? E nem todo mundo se adapta com todas essas técnicas, né? Tem sempre uma pessoa que fala assim, eu não me identifiquei, para mim não foi bom a psicanálise, para mim é fantástico. Inclusive eu ainda passo por análise, mas não quer dizer que para você seja bom também, né? Eu participei da TCC e não foi bom para mim. Mas para outra pessoa é sensacional e é aquilo que deu certo para ela. E aí eu trago a questão do autoconhecimento, né? E de não parar de tentar se ajudar. No aspecto de, a psicanálise não foi boa para mim, ótimo, né? Troca terapia, vai para TCC. Não foi boa para mim, vai para humanista, enfim, né? Vai para as complementares, integrativas e complementares, mas não desista de você. Veja o que funciona com você, entenda o seu mecanismo, se conheça para que você possa perceber com clareza aquilo que é bom para você, tá? Mas eu trouxe aqui essas técnicas porque foi assim que começou a minha trajetória. Eu comecei como interagente, eu comecei como cliente dessas técnicas. E como elas me levaram para um patamar muito bom, a ponto de, à medida que eu for avançando com a psicoterapia, com a psicóloga, com a terapia medicamentosa com o psiquiatra e com as terapias integrativas e complementares, isso foi se somando ao meu tratamento a ponto de eu reduzir para né, para quem estava com 8 medicamentos por dia, eu passei para 1, e até chegar hoje no estado que eu estou, que é de não tomar nenhuma medicação por recomendação do médico, tá? Mas faço acompanhamento ainda por causa do transtorno bipolar com a psicóloga, né? Com uma psicanalista. Faço esse acompanhamento, ele é importante. Até para quem não tem nenhum problema, é importante fazer terapia para que você entenda, para que você seja conduzido, às vezes, até mesmo no seu processo de autoconhecimento, que é fantástico, é sensacional e é base para que você consiga depois caminhar com mais leveza e com mais equilíbrio.
Lembrando aqui, pessoal, que eu não estou fazendo apologia a ficar sem a medicação, não, porque hoje, se eu precisar voltar no médico e ele entender que eu preciso voltar para a medicação, eu vou voltar tranquilamente, sem problema nenhum, com prescrição médica. Bom, e aquilo que minha mestre Júnia Flor, maravilhosa, falou, aconteceu, né? Eu fui para os próximos níveis do Reiki, cheguei ao mestrado do Reiki, ao nível mestre, que é o 4, né? Que é para iniciar novos reikianos. Fiz a formação de constelação sistêmica familiar e comecei a minha jornada ajudando pessoas, né? Auxiliando pessoas, de uma forma muito pequena, de uma forma muito simples, mas ajudando as pessoas. Isso já foi em meados de 2019 que eu comecei a atender pessoas. Então foi depois do meu processo de sair dessa fase e ao mesmo tempo de me formar, né, de ter conhecimento para isso, porque é muito importante ter conhecimento para usar essas duas técnicas que são integrativas e complementares, mas é necessário conhecimento para continuar essa jornada. E isso, né, percebam que o meu despertar lá atrás me levou para o autoconhecimento, me levou a entender qual era o meu vazio. O meu vazio estava em estar em um local que não condizia mais com a minha essência. Não dizia mais quem eu era, não ressoava com o meu propósito. E o despertar me levou para isso, me levou a ser quem eu sou hoje. Então, toda essa trajetória me levou para uma bagagem de autoconhecimento e autoobservação. Me levou a parar de olhar tanto para fora e começar a olhar mais para dentro e entender quem eu sou de fato. O louco! Nós temos um arcano maior para quem aí não é muito adepto do tarô, que chama o louco, né? Aquele que se joga na vida, aquele que vai para a vida entendendo aquilo que precisa ser carregado para conseguir ir para a vida, né? Aquele que tem a bagagem necessária para ir, mas ele percorre o caminho com leveza e admiração. Então, eu comecei em 2019 a atender ainda de uma forma, né, me jogando ainda em algo que era desconhecido, e desconhecido mesmo tendo a formação no sentido de que o Ramon sabia trabalhar muito bem em organizações, em empresas, né? E aí eu venho conciliando as duas demandas, né? Continuo na empresa e à noite eu começo a atender ainda de uma forma muito precária, muito simples, mas com muito amor e conhecimento. Conhecimento o qual, lógico, ainda não né? Nunca vai ser total, né? Nós sempre precisamos aprender, por isso o conhecimento e os estudos eles continuam. Mas com muito amor e acolhimento, pessoas mais próximas, pessoas que precisavam, estavam em torno ali. No período noturno eu comecei os atendimentos. Eu dei literalmente o salto de fé, né? Eu saltei em uma jornada desconhecida, que até então era desconhecido, né, para mim, mas com muito amor e com muita felicidade, porque aquilo dizia quem eu sou. Confúcio fala muito, né? O filósofo Confúcio fala assim: trabalhe com o que goste e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Não sei se é exatamente assim a frase, mas eu entendo que nem todo mundo vai conseguir trabalhar exatamente com o que gosta, mas se você trabalhar com aquilo que mais é parecido com você, aquilo que mais está dentro da sua personalidade, aquilo que mais se aproxima do que você gosta de fazer, fica muito mais leve o trabalho. Que foi o que aconteceu comigo. O trabalho nos atendimentos é muito mais leve, eu consigo me jogar nesse trabalho com muito mais leveza, porque o meu perfil sempre foi esse, do acolhimento, do direcionamento, né? Dentro da área de segurança do trabalho, eu sempre fui esse que, quando necessário, conseguia
conduzir e orientar as pessoas com firmeza, mas sem deixar perder a gentileza e o acolhimento, né? De entender o que fez a pessoa chegar naquele comportamento. Então eu sempre tive isso. Então foi o meu despertar que me levou a me jogar, a dar esse salto de fé dentro daquilo que ressoa com a minha energia. E não parou por aí, né? Chega a fase do imperador, né? Aquilo que estava bom, mas ainda estava básico, precisa melhorar. O conhecimento precisa ser aprofundado. A técnica precisa crescer, precisa aprender técnicas, precisa estruturar técnicas, né? E aí eu trago essa fase de que eu pensei, se é o que eu quero, se é o que eu gosto, eu preciso me dedicar. Eu preciso pôr força e foco. Então foi quando eu comecei a estudar, né? Eu já era formado em gestão de recursos humanos, tinha uma base de desenvolvimento de pessoas, mas aí eu fui para as terapias integrativas e complementares, para entender como funcionava esse mecanismo de forma mais profunda, para conseguir fazer com responsabilidade e segurança aquilo que eu me proponho a fazer até os dias de hoje. Foi crescendo, eu fui fazendo as pós-graduações, fui tendo mais aprendizado, mais conhecimento e, consequentemente, estruturando o método que eu aplico hoje. De uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais harmônica. Sempre pensando no outro, né, no acolhimento, na condução para que o outro consiga entender com maior clareza onde ele está. A sacerdotisa, também um arcano maior, né, do tarô, e eu considero essa fase da minha vida como a sacerdotisa porque já atendendo, né, com reiki, com constelação sistêmica familiar, eu consigo sentir uma energia diferente que eu ainda não sabia explicar. Eu consigo ter um processo intuitivo que eu também ainda não sabia explicar. Eu consigo trazer essa questão energética, espiritual, de uma forma que eu também não sabia explicar, mas eu já sentia. E o universo é perfeito, né? Até naquela época eu não sabia, mas foi aproximando pessoas perto de mim que tinham uma crença religiosa que me ajudou muito a entender esse meu outro lado. E foi aí que eu conheci a minha mentora espiritual, sabe? A minha mentora espiritual, ela se apresenta para mim neste cenário em que eu já tinha percebido algumas particularidades e algumas diferenças minhas, mas que eu não conseguia explicar. E aí vem mais uma, né? Para quem não sabia que tinha uma mentora espiritual, ela aparece e se apresenta para mim, junto com alguns amigos que eram de uma determinada religião, são de uma determinada religião, que eu respeito muito, e a minha mentora, ela se apresenta muito nessa religião, mas não quer dizer que ela pertença a essa religião. E aí eu começo de novo uma nova busca, porque era algo que eu já era desde pequeno, eu já era diferente desde pequeno. Eu já sentia estas coisas ainda na infância, mas não conseguia explicar. E eu vim de um lar onde, não posso dizer que eram católicos fervorosos, mas eu tinha evangélicos fervorosos, né? E que meio que não conseguia coexistir no mesmo cenário, né? E eu era muito pequeno, então eu era cuidado da forma com que se sabiam cuidar, e tá tudo certo, tá?
Não se tinha, dentro da família, do núcleo familiar que eu convivi, não se tinha ninguém com esse traço bem definido de espiritualidade, energética. Então, eu já tinha, mas eu não sabia o que era. E aí eu fui aprender o que era com esses amigos e eu comecei a estudar profundamente para entender quem eu era. Ou seja, ainda fazendo parte do meu processo de autoconhecimento. E entender também que os dons que eu carrego fazem parte de mim, e eu não consigo separar. Não é algo separado, não é algo que eu consiga falar assim, olha, o Ramon hoje é o terapeuta, o Ramon hoje é o espiritualista. Mas eu vim tentando separar isso por muito tempo, sabe? Eu vim tentando deixar o Ramon sendo cada uma pessoa em um momento específico e que eu dizia e pensava que era mais propício para isso, né? Só que quando a gente não vai inteiro, quando a gente não se entrega inteiro para o que a gente está fazendo, o resultado ainda não é tão bom, não é tão suficiente. E quando você se entrega inteiro para aquilo, o resultado é excepcional, porque eu não preciso esconder nenhuma das minhas partes para caber naquela sessão que eu conduzo com a pessoa. Eu sou aquele que eu sou por completo. E por tempos eu achei que eu ia conseguir separar. E não consigo. Que eu sou esse. Eu aprendi também, depois de conhecer a minha mentora, eu aprendi a jogar baralho cigano com a minha mentora, né? E com o meu mentor. Hoje, Dona Cigana Madalena e Cigano Ramon se fazem muito presente na minha jornada. E me conduzem nesses processos, principalmente quando eu preciso trazer maior clareza para aquela pessoa que me procura, com um oráculo, com um baralho cigano. Isso é um divisor de água. Então eu conto com a minha intuição, mas eu também conto com o apoio dos meus mentores. E que eu achava que eu precisava separar, e na verdade não. A gente precisa integrar, a gente precisa juntar, a gente precisa trazer gentileza para a nossa integração, para que a gente possa ser inteiro. A gente só contribui para o mundo e a gente só contribui para outra pessoa quando a gente é inteiro dentro de nós mesmos. Quando eu não preciso esconder nenhuma parte de mim para caber no mundo do outro. Assim eu sou inteiro e assim que eu ajudo e contribuo com a humanidade e contribuo com os processos das outras pessoas. Porque sim, quando eu contribuo com o processo de outra pessoa, eu estou contribuindo para a humanidade também. Mas a vida, ela não para, ela continua os processos, né? A vida não é linear, ela é cíclica. Alguns ciclos se fecham, outros se abrem, e levando sempre a gente para um caminho de evolução. E aí eu chamo essa fase da minha vida de o arcano maior A. Eu não vou falar o nome do arcano maior, porque o YouTube eu acho que vai derrubar o vídeo, porque ele não vai entender exatamente que eu estou falando de um arcano maior, né? Eu costumo falar que é o Vale dos Ossos. É quando eu começo a perceber problemas estruturais, tá? E aí em 2020, eu fico 21 dias sem andar. 21 dias sem andar, internado, com dores fortes na perna por causa de uma hérnia de disco que tinha comprimido a medula. E comprimiu, assim, de uma forma que medicação, fisioterapia não dava jeito. Então, precisei aguardar o processo de liberação de cirurgia, tá? Levei muito de boa, conheci muitas pessoas, muitas enfermeiras, ajudava nos processos lá dentro, ainda deitado e acamado, justamente para ocupar a mente, até que chega um médico e ele me auxilia nesse processo de conseguir essa cirurgia, e aí eu passo pela cirurgia da hérnia de disco. Volto da cirurgia já na pandemia, né?
Não consegui fazer o processo de reabilitação por causa do fechamento completo de tudo, por causa da pandemia. Mas para mim a pandemia ela foi um processo que foi bom, porque eu comecei a organizar dentro de mim tudo aquilo que eu já tinha vivido desde 2016, 2017, e eu começo a reorganizar isso dentro de mim. Nesse período eu ainda trabalhava em uma empresa, eu fazia home office, né? E eu comecei a organizar dentro de mim. Não conseguia ter tanto contato com a minha família, né? Tinha contato por telefone, mas não tanto presencial, justamente por causa de evitar contato com minha família, que tinha grupos de risco, né? Então, em preservação. Mas a pandemia, para mim, ela me ajudou a olhar para dentro. Ela ajudou nesse processo de olhar para tudo aquilo que eu tinha vivido e conseguir organizar dentro de mim mesmo nesse processo de individuação. Entendendo quem eu era como indivíduo fora de todos os contextos sociais e familiares. Então, a pandemia ela me ajudou muito nesse processo. Passada a pandemia, chega em 2024, mais recente, mais uma vez, um processo de hérnia de disco. Novamente, osso estrutural. E eu faço todo o processo de tentativa, né, de não ir para a cirurgia. Então, fisioterapia fora da água, fisioterapia dentro, né, hidrofisioterapia dentro da água, medicação, enfim, né, depois de várias tentativas, volto para a mesa de cirurgia de novo por causa de uma hérnia de disco. Tentamos, inclusive, o procedimento que chama bloqueio, que eu não me recordo se eu tentei depois da cirurgia ou antes. Mas, enfim, faço, mas ainda continuo com dores, né? Então, passo pelo processo de fisioterapia, posteriormente ao processo da cirurgia, mas ainda com dores, né? Então, sou liberado para voltar para as atividades mais rotineiras, como pilates, musculação, mas ainda com dores. E aí retorno ao médico, ainda nesse processo de dores, e aí eu descubro uma osteonecrose na cabeça do fêmur, direito e esquerdo. Por isso as dores ainda não tinham passado, porque se tratava de outro problema estrutural e físico. Esse processo me levou para muletas, então até a cirurgia ser marcada, porque é um processo que precisaria realmente da cirurgia, da descompressão das cabeças dos fêmures. Volto para a muleta, fico mais em repouso, e até chegar à cirurgia que eu fiz em final de 2025. Entro agora em 2026 na cadeira de roda, no pós-cirúrgico, sem poder pegar peso. E a vida, de novo, trazendo o aprendizado. A vida trazendo o aprendizado de duas coisas. A gente não pode só levar em conta os fatores emocionais e espirituais, nós precisamos cuidar sim do físico, né? Nós estamos encarnados, então nós precisamos cuidar da matéria, e é o meu grande desafio, cuidar do corpo físico, né? Do corpo energético, emocional, para mim é muito tranquilo, mas como meu desafio é cuidar do corpo físico, né? Eu tenho ainda essa dificuldade, mas hoje eu estou fazendo com mais leveza, mas ainda tenho essa dificuldade. Mas eu fico 2 meses na cadeira de rodas e aí tenho o desafio de aprender que eu não sou autossuficiente. Eu preciso das outras pessoas, né? Porque no período de 2 meses eu não poderia tocar os pés no chão, não poderia colocar peso no quadril. E aí vem a rede de apoio, a família maravilhosa, né? Que vem me apoiando nesse processo de leva para tomar banho, leva para o médico, põe na cadeira de roda, tira da cadeira de roda, né? Então vem a família para ajudar nesse processo, vem a rede de apoio. Para mim, né, assim, pessoas da minha família me ver nesse processo, até mesmo de nudez para ir tomar banho, foi um processo muito desafiador, porque era algo que eu preservava muito, né? E tentei preservar ainda, tá? Não, é algo que para mim ainda foi desafiador.
mas eu trago isso porque fez parte do processo. Então, junto com o processo de entender que eu preciso cuidar da matéria, eu preciso movimentar o corpo, eu preciso sim ir fazer caminhada, fazer academia, fazer pilates. Lógico que como hoje, em 2026, que eu gravo esse vídeo, um dia antes do meu aniversário, né? Amanhã eu faço 36 anos. Hoje é dia 19 de maio de 2026. Mas eu entendo esse processo e eu também entendo o processo que eu preciso me abrir para receber, né? Eu vinha num padrão muito alto de doação e dificuldade em receber. Então eu aprendo agora, né? Eu aprendi agora que eu preciso receber acolhimento e cuidado, assim como eu sempre tive facilidade em doar. Eu chamo essa fase de o Vale dos Ossos, né? Porque tudo aquilo que foi osso estrutural precisou ruir para que eu pudesse tomar consciência dentro desse processo do que eu precisava olhar, o que eu preciso olhar, né? Hoje eu vou para o Pilates, hoje eu vou para a academia, ainda em reabilitação. Por que eu trago isso para vocês? Para aqueles que já me conheciam, entender o momento que eu precisei passar e o porquê eu precisei ficar mais introspectivo e sumir um pouco, né? Até hoje eu ainda não consigo responder com muita agilidade o WhatsApp, tá? Então, assim, eu estou ainda vivendo esse processo, né, de me reorganizar dentro de tudo que aconteceu. Mas eu venho justificar, eu venho contar e eu venho também dar boas-vindas para que as pessoas me conheçam dentro desse processo, entendendo que terapeuta também é ser humano e terapeuta também passa pelos seus processos físicos, mentais e emocionais. E está tudo bem. A diferença do terapeuta é que a gente consegue ter uma sensibilidade de entender o que está acontecendo. E quando a gente não entende, porque quando é conosco, né, quando é com nós mesmo, a gente também está aberto a pedir ajuda quando necessário. E aí eu volto com a carta e o arcano maior, o julgamento. O julgamento porque antes aquilo que eu tentava separar ou esconder, né, esse lado mais espiritual, mais energético que eu tentava colocar de lado, ele fica mais latente, ele fica mais forte. E aí, dentro desse processo, eu acolho esse outro lado e eu venho passando por esse deserto, eu passo e atravesso por esse deserto com o aprendizado de que eu preciso realmente deixar a velha estrutura ruir para assumir a nova estrutura. E a nova estrutura, o novo eu, né, que é esse eu mais inteiro, esse eu com mais aprendizagem, esse novo eu mais transformado, assume quem de fato eu sou, e eu sou o lobo xamã, que é a minha marca, a marca das terapias integrativas, das terapias holísticas, levando em consideração todo o ser, em sua complexidade energética, mental, emocional, espiritual e também física. Lógico que não sou eu que vou cuidar de todas essas esferas, né? Cada um no seu nicho, cada um na sua especialização. Mas conseguindo olhar para a pessoa, para o ser humano, com toda essa integração, assumindo o meu lado energético e espiritual. Sendo esse momento um momento de integrar as minhas próprias sombras, passar e atravessar por elas, conhecê-las em profundidade e entender também como eu posso conduzir e atravessar as pessoas nos seus momentos de sombra. É trazer essa totalidade e trazer essa bagagem não só mais teórica, prática, na situação e no contexto de atendimentos, mas porque eu vivi todo esse contexto. Então, eu consigo olhar para a teoria e ver o que eu vivenciei na prática.
E aí eu trago o arcano maior, que é o Sol, né? Trago iluminação para esse processo. Trago um novo ciclo. E esse novo ciclo, ele se inicia hoje, né? Para mim, que estou gravando hoje, no dia 19 de maio de 2026, e para você, hoje, que provavelmente vai estar assistindo no dia 20 de maio de 2026, no meu aniversário de 36 anos. Então eu pego toda essa bagagem, essa ancestralidade, essa visão energética, sistema espiritual, emocional e mental, para que eu possa te ajudar nos seus processos também. Eu assumo quem eu sou. Agora não só mais para mim, mas eu assumo quem eu sou também para os outros. E para você que gosta dessa energia, para você que ressoa com essa energia, eu te convido a ficar. Eu te convido a me seguir nas outras redes sociais e eu te convido a se inscrever nesse canal e permanecer comigo. Sejam muito bem-vindos aqueles que estão pela primeira vez e sejam muito bem-vindos aqueles que chegaram para essa nova versão. Gratidão e até breve.